Imagine servir a Deus a vida inteira e, mesmo assim, não entrar no céu quando morrer. Você passou sua vida inteira servindo a Deus. Obedeceu cada ordem, construiu uma arca, dividiu um mar ao meio, enfrentou gigantes e, mesmo assim, você não foi direto para o céu. Abraão não entrou, Moisés não entrou, Davi, o homem segundo o coração de Deus, também não entrou. Nenhum deles foi, e a Bíblia registra isso com uma clareza perturbadora, que quase ninguém percebe. Por milênios, essa informação ficou enterrada entre versículos que as pessoas leram rápido demais para entender o peso do que estava escrito. Mas existe um lugar que a maioria das igrejas evita explicar, não porque não está na Bíblia, mas porque o que ele revela assusta. Um lugar onde os maiores heróis da fé foram parar depois da morte. E o que acontecia lá dentro muda completamente tudo o que você aprendeu sobre a vida, a morte e o que vem depois. Mas o que vem a seguir é ainda mais perturbador, porque se eles não foram direto para o céu, onde eles estavam? Para entender o que aconteceu com esses heróis, você precisa entender uma coisa que o mundo antigo sabia, uma coisa que foi esquecida, ou talvez ocultada. No tempo dos patriarcas, a humanidade vivia sob uma realidade espiritual completamente diferente da nossa. Adão havia feito uma escolha, e essa escolha não afetou só ele, afetou cada ser humano que viria depois. A Bíblia chama isso de morte, mas não apenas a morte do corpo. Paulo escreve em Romanos com uma frieza quase cirúrgica. Em Adão, todos morrem, todos, sem exceção, sem negociação. Isso significava que existia uma barreira, uma separação absoluta entre o homem e a presença de Deus. Não importava o quanto você orasse, não importava quantos sacrifícios você oferecesse, não importava se você fosse Abraão, o pai da fé, ou Moisés, que falou com Deus face a face. A barreira ainda estava lá. E aqui está o detalhe que vai mudar tudo. O sangue de touros e bodes, os rituais do templo, os sacrifícios do Antigo Testamento cobriam o pecado, mas não o removiam. Existe uma diferença enorme entre cobrir e remover, e é exatamente essa diferença que explica porque nenhum herói bíblico pôde entrar no céu antes de um evento específico. Um evento que aconteceu em um dia específico, em uma hora específica, e que sacudiu o mundo espiritual de um jeito que poucos textos ousam descrever. E é aqui que a história fica perturbadora, porque esse lugar onde eles foram parar tem um nome. O nome desse lugar aparece na Bíblia várias vezes, mas a maioria das traduções fez questão de esconder. No hebraico ele é chamado de Sheol, no grego, Hades, e não era céu, não era inferno, era uma espera consciente no escuro. Essa é a primeira grande confusão. Durante séculos, tradutores pegaram a palavra Sheol e simplesmente escreveram inferno no lugar, como se fossem a mesma coisa. Não são. O Sheol era algo completamente diferente, era o reino dos mortos, de todos os mortos, justos e injustos, heróis e vilões, santos e pecadores. Todos iam para o mesmo lugar. Pense nisso por um segundo. Abraão morreu e foi para o Sheol. O rei ímpio que perseguiu os profetas morreu e foi para o Sheol, o mesmo destino. Mas aqui está onde o mistério se aprofunda, porque o Sheol não era um lugar simples. Jesus mesmo descreveu sua estrutura interna. Em Lucas 16, ele conta uma história. Um homem rico morre e vai para um lado do Sheol. Um mendigo chamado Lázaro morre e vai para o colo de Abraão. Dois lados, uma divisão, um abismo intransponível no meio. De um lado, tormento, do outro, consolo. E Abraão estava lá, vivo, consciente, esperando. Mas esperando o quê? Quase ninguém faz essa pergunta. E quando você faz? A resposta leva a um dos eventos mais explosivos que a Bíblia registra.
Um evento que aconteceu durante 3 dias. 3 dias que o mundo mal percebeu, mas que no reino espiritual abalaram tudo. 3 dias. É o tempo que Jesus ficou morto. Mas a pergunta que ninguém faz em voz alta é: o que exatamente aconteceu nesses 3 dias? Onde estava Jesus? O corpo estava no túmulo. Mas e o espírito? Pedro escreve algo perturbador em sua primeira carta, algo que a maioria das pessoas lê e passa rápido demais. Ele diz que Cristo foi e pregou aos espíritos em prisão. Espíritos em prisão. Onde fica essa prisão? Para quem ele pregou? Por quê? E aqui a história explode em camadas. Porque não foi só Pedro que registrou isso. Paulo escreve em Efésios com uma frase quase enigmática. Ele subiu, mas o que significa subiu, senão que também desceu às partes inferiores da terra? Desceu às partes inferiores da terra. O Credo Apostólico, um dos documentos mais antigos do cristianismo, afirma com todas as letras: desceu ao Hades. Não é metáfora, não é poesia, era uma crença literal dos primeiros cristãos. Jesus foi ao Sheol, ao reino dos mortos, e foi lá que algo extraordinário aconteceu. Imagine a cena. E então, algo aconteceu que nunca tinha acontecido antes na história da existência. Por séculos, milênios, aquele lado do Sheol onde ficavam os justos estava cheio. Noé estava lá, Abraão estava lá, Isaque, Jacó, José, Moisés, Davi, todos esperando, todos conscientes, todos sabendo que uma promessa havia sido feita, que um dia alguém viria. E então, depois de séculos de silêncio, ele chegou. Mas o que Jesus fez lá dentro vai muito além do que a maioria imagina, porque existem versículos que descrevem uma batalha, uma confrontação direta com as forças da morte. Paulo escreve em Colossenses que Jesus despojou os principados e potestades, triunfando sobre eles. Não foi uma visita tranquila, foi uma invasão, uma tomada de poder no próprio território do inimigo. E Apocalipse 1:18 registra Jesus dizendo algo que faz a pele arrepiar. Estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. As chaves. Ele entrou no reino da morte e saiu com as chaves na mão. Mas as chaves servem para abrir portas. E se ele tinha as chaves, o que ele abriu? Mateus 27. A crucificação acabou de acontecer. Jesus acabou de entregar o Espírito. E então Mateus escreve algo tão absurdo, tão perturbador, que muitos estudiosos passam anos tentando explicar. Versículos 52 e 53. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Pare, releia isso. Santos ressuscitaram, saíram dos túmulos, entraram em Jerusalém, apareceram para pessoas reais. Isso não é uma visão, não é uma metáfora. Mateus está descrevendo um evento físico, histórico, literal. E quase ninguém fala sobre isso. Por quê? Porque esse versículo levanta perguntas que são difíceis demais de responder. Quem eram esses santos? Quantos eram? Para quem apareceram? O que disseram? A Bíblia não responde. Ela simplesmente registra o evento e segue em frente, como se fosse normal. Como se o leitor já soubesse o que estava acontecendo. Mas agora você sabe, aqueles santos que ressuscitaram eram os habitantes do lado dos justos no Sheol, os que estavam no colo de Abraão, os que esperavam há séculos. E quando Jesus desceu, quebrou o poder da morte, tomou as chaves, a porta se abriu e eles saíram. Mas aqui está o ponto de virada que muda tudo. Esse evento não foi apenas uma libertação, foi uma declaração, uma proclamação pública no reino espiritual. Paulo escreve em Efésios que Jesus
levou cativo o próprio cativeiro. Essa frase vem de um salmo de guerra. Era o que um rei conquistador dizia quando tomava prisioneiros do inimigo e os levava consigo como troféu de vitória. Jesus não apenas libertou os justos do Sheol, ele os levou consigo, para cima, para onde nenhum ser humano havia entrado antes, para a presença de Deus, para o céu. Abraão finalmente chegou lá. Moisés finalmente chegou lá. Davi finalmente chegou lá. Depois de milênios esperando, a promessa foi cumprida. E o Sheol, o lado dos justos, foi esvaziado, para sempre. Porque a partir daquele momento, tudo mudou. E é aqui que a história te atinge, diretamente. Porque o que aconteceu naqueles 3 dias não ficou no passado. Tem tudo a ver com você. Agora, hoje, pense em quanto tempo Abraão esperou. Séculos, milênios, consciente, esperando uma promessa que ele não viu se cumprir em vida. E agora pense em você. Você vive do outro lado dessa história, do lado onde a porta já foi aberta, do lado onde as chaves já foram tomadas, do lado onde o preço já foi pago. E mesmo assim, quantas pessoas hoje vivem como se essa porta não existisse, como se ainda estivessem no lado de fora, esperando uma libertação que já aconteceu? Isso é mais comum do que parece. E é mais sério do que parece, porque existe uma diferença brutal entre conhecer a história e entender o peso do que ela significa. Abraão não tinha o Novo Testamento, não tinha uma igreja na esquina, não tinha acesso fácil às Escrituras. Ele tinha apenas uma promessa e esperou por ela com tudo que tinha. Você tem muito mais do que ele tinha, mas aqui está a pergunta perturbadora. Se Abraão, com muito menos, esperou com tanta fé, o que isso diz sobre nós, que temos tudo e muitas vezes vivemos como se não tivéssemos nada? Mas tem algo ainda mais profundo nisso. Paulo escreve em 2 Coríntios algo que ressoa diferente agora que você entende o contexto. Estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor. Essa frase não existia antes da cruz. Não era possível antes daqueles 3 dias. Antes, estar ausente do corpo significava ir ao Sheol, esperar no escuro, aguardar a promessa. Depois, tudo mudou. A geografia espiritual da morte foi reescrita. E Paulo escreve isso com uma leveza impressionante. Como alguém que entende que a morte perdeu o seu veneno. Como alguém que olha para o fim da vida não com terror, mas com uma certeza tranquila. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso não é otimismo vazio. É alguém que entendeu o que aconteceu naqueles 3 dias. Alguém que entendeu que Jesus não apenas morreu pela humanidade. Ele foi ao território da morte, confrontou o inimigo no próprio domínio dele e voltou com as chaves e deixou a porta aberta. Mas existe uma última camada nessa história. Uma camada que a maioria nunca alcança. Porque se Jesus esvaziou o lado dos justos no Sheol, o que acontece com o lado oposto? O que acontece com aqueles que estão do outro lado do abismo? E o que o livro do Apocalipse diz sobre o destino final do próprio Sheol? A resposta é uma das revelações mais impactantes de toda a Bíblia. E ela está logo à frente, Apocalipse 20. João está tendo uma visão do fim de todas as coisas. E ele descreve algo que para a maioria das pessoas passa despercebido. Versículo 13 e 14. O mar entregou os mortos que havia nele. A morte e o Hades entregaram os mortos que havia neles. Pare aqui. O Hades entregou seus mortos. Significa que o Sheol ainda existe, ainda está ativo, ainda tem ocupantes. Do lado do tormento, aqueles que morreram sem a promessa, aqueles que rejeitaram a porta aberta, ainda estão lá, esperando, mas não esperando libertação, esperando julgamento. E então João escreve o versículo seguinte, um versículo que é simultaneamente o mais libertador e o mais sombrio de toda a Bíblia. A morte e o Hades foram lançados no lago de fogo.
O próprio Sheol será destruído. O reino da morte, o lugar que existiu desde Adão, que recebeu bilhões de almas ao longo de milênios, será eliminado para sempre. A morte em si deixará de existir. Paulo havia profetizado isso séculos antes. O último inimigo a ser destruído é a morte. E aqui está o peso completo dessa revelação. Jesus desceu ao Sheol, tomou as chaves, libertou os justos, abriu a porta para todos que viriam depois, e no fim de tudo, voltará para destruir até mesmo o lugar onde esteve. A vitória não é parcial, é total, é absoluta, é permanente. Mas agora vem a pergunta que esse vídeo inteiro foi construído para fazer. Não é uma pergunta teológica, não é uma pergunta acadêmica, é uma pergunta pessoal. Abraão esperou séculos por uma promessa que ele não entendia completamente. Moisés passou 40 anos no deserto antes de ver a libertação do povo. Davi foi ungido rei e passou anos fugindo antes de ocupar o trono. Todos eles viveram e morreram do lado de fora da porta. E mesmo assim, mantiveram a fé, mantiveram a esperança, mantiveram a certeza de algo que ainda não podiam ver. Você vive do lado de dentro, a porta já está aberta, o preço já foi pago, as chaves já foram tomadas. E a pergunta que fica, que deve ficar, que precisa ficar ecoando depois que esse vídeo terminar, é simplesmente essa: a porta já foi aberta, o preço já foi pago, a chave já foi tomada. A única pergunta que resta é: você vai atravessar ou ignorar isso até ser tarde demais? Porque um dia, assim como Abraão, assim como Moisés, assim como cada herói que esperou no escuro por milênios, você também vai cruzar para o outro lado. A diferença é que eles não sabiam o que os esperava. Você sabe. E isso muda tudo. Se esse vídeo te fez pensar de um jeito que você não esperava, se isso abriu sua mente, envie esse vídeo para alguém que ainda acha que já entendeu tudo sobre a Bíblia. E nos comentários me conta, você acha que os heróis bíblicos sabiam que estavam esperando por Jesus? Até o próximo mistério.